I'll be the last one left when the lights go. Fala, minha rapaziada. Boa noite ou bom dia. Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo a nossa apresentação aí, vamos direto pro bilhete do canal. Deixei para essa quinta-feira, dia 5/12, uma tripla. Deixei o Maccabi Tel Aviv para vencer a partida. Deixei o Atlético de Madrid para vencer a sua partida e a Real Sociedad também para vencer a sua partida. Infelizmente esse bilhete ficou quebrado aí, o bilhete que era com odds por base de 1,62, justamente por dois jogos aí, do Maccabi Tel Aviv e da Real Sociedad, que nenhum dos dois conseguiu vencer as suas partidas dentro do tempo regulamentar. Então, antes de eu comentar como está sendo nossa quinta-feira aqui, vamos só fechar a nossa quarta-feira rapidinho. Vamos lá, na quarta-feira a gente havia trabalhado aí em 6 jogos. A gente ficou aí com a quarta-feira, aquela quarta-feira mediana. A gente trocou dinheiro com o mercado, ou considerando aqui que a odd ela é precificada para menos, que a gente até ficou na negativa aí na quarta-feira. A gente trabalhou, como eu mencionei, em 6 jogos, foram 3 greens e 3 reds. Os jogos que ficaram faltando aqui a concluir foi justamente a sequência de 3 reds aqui, infelizmente. O primeiro jogo aqui, vamos lá. Foi o jogo aí na Real Madrid, a gente havia comentado, né, do Atlético Bilbao contra o Real Madrid. Na verdade, ficou faltando 2 jogos pra gente concluir. Foi no Brasileirão. Aqui no Atlético Bilbao contra o Real Madrid, a gente havia tomado já o primeiro head aí. O segundo head aqui foi no jogo do Brasileirão, do São Paulo contra o Juventude. A gente trabalhou aí com o São Paulo na chance dupla. Foi aí o segundo head do dia. E para fechar a grade aí com o terceiro head do dia, foi no jogo do Atlético Goianiense contra o Fortaleza, onde a gente trabalhou com Fortaleza na chance dupla. Então ficamos aí com ela sequência de 6 jogos, 3 greens, 3 reds. Uma quinta-feira aí bem ruim. Bilhete do canal também não havia batido na quarta-feira. Eu havia deixado aí o City para vencer a partida e o São Paulo na chance dupla. O bilhete havia dado uma odd por base de 1,71. Ficamos com o bilhete quebrado também na quarta-feira aí. Então, como eu mencionei aí, sempre falo, quando tem dias muito bons, a gente vem aqui e comenta, mas quando tem dias muito ruins também, eu tenho que trazer a verdade, entender que é um mercado de renda variável, tem dias que acontece aquilo que a gente não almeja, tem semana que não é legal, a gente vinha até no período legal aí, mas pegamos 2 dias aqui, tá sendo uma quarta-feira, foi uma quarta-feira ruim e tá sendo uma quinta-feira também bem péssima, assim como eu me cobro para mim, eu me cobro também para vocês, porque eu sei que as análises que eu faço para mim, que eu utilizo, eu venho aqui e vocês também, pô, assistem aqui, tentam ver a melhor precificação, a melhor bilhete para vocês atuarem junto, e eu não quero que tenha head para mim nem head para você, mas infelizmente tem dias que é complicado. Vamos lá. Quinta-feira, vamos dar uma olhadinha em como foi. A gente está trabalhando aí em 7 jogos. Eu vou comentar aquilo que a gente já tem de concreto. A gente trabalhou em 7 jogos, 6 jogos já estão concluídos. A gente está aí com a mesma coisa, dos 6 jogos. A gente está com 3 greens e 3 reds. Vamos dar uma olhadinha aí. Na Copa do Rei, na Espanha, a gente trabalhou no jogo aí do Cacereno contra o Atlético de Madrid. Trabalhamos com o Atlético de Madrid para vencer a partida. O bilhete bateu. Na Liga de Israel aqui, mencionei ontem que havia também mercado para gols, porém eu dei o palpite aqui de vitória do Maccabi Tel Aviv contra o Hapoel Adeira. Infelizmente aqui a equipe empatou, foi o primeiro head do dia. Dando sequência aí na Inglaterra, na Premier League, no jogo do Fulham contra o Brighton, a gente trabalhou aí para sair, mais de gol e meia partida, o bilhete bateu. Aqui o segundo resto do dia, na Copa do Rei, no jogo aí do Coquense contra a Real Sociedad. Deixei bilhete aqui para a Real Sociedad vencer dentro dos 90 minutos. Isso não aconteceu, foi vencer apenas na prorrogação. É aquele dia que tu fala que, pô, tá tudo dando errado. O jogo foi para prorrogação, logo no primeiro minuto da prorrogação, no início saiu o gol da Real Sociedad. Parece que foi só para não sair dentro dos 90 minutos. Infelizmente aqui foi o segundo resto do dia. Dando sequência aí, no jogo também na Copa do Rei, do Olot contra o Sevilha. Trabalhamos com Sevilha para vencer a partida. O bilhete bateu. Na Inglaterra aí, o terceiro head do dia, no jogo da Premier League da Inglaterra, no jogo do Bournemouth contra o Tottenham, a gente trabalhou para sair. Mais de gol e meia partida, aqui foi o terceiro head do dia. Aqui também aconteceu, saiu um gol aí, né, do Bournemouth, se eu não me engano foi até do Evanilson, porém foi anulado. Então a gente ficou com aquela quinta-feira bem ruim. Tem mais um jogo aqui que está acontecendo, que a gente pode ficar com com uma quinta-feira até negativa. Ficar aí com 7 jogos, ficar com 3 greens e 4 heads. Vai ser uma quinta-feira bem péssima, bem ruim, onde a gente está trabalhando aí no jogo do Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino. A gente está trabalhando com o Atlético Paranaense na chance dupla. Vamos torcer aqui para que pelo menos a equipe empata e venha empatar aí, para que a gente não fique com 2 dias aí tão ruins. Mas vamos lá, vamos para um próximo dia, vamos para sexta-feira, que se Deus quiser vai ser uma sexta-feira de vitórias aí, bem melhor do que foi a nossa quarta e quinta-feira. Outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui, eu sou um cara que eu tento ser diferenciado na situação do mercado, que eu sempre falo, não quero vender sonho aqui, eu não quero vender ilusão, eu quero vender verdade, vender não, na questão que eu digo vender é mostrar aqui a verdade do que é a aposta esportiva.
A gente tem semana que é muito ruim. Eu e o Bruno já tive semana, já tive até mês que eu falo: "Caramba, parece que fui ali, troquei dinheiro com o mercado durante o mês todo", que eu já tive semanas muito boas e outras semanas muito ruins. Não tô dando desculpas, só tô mostrando como é o mercado. E eu prefiro, desde o primeiro dia que eu iniciei o canal aqui, lá em abril, no dia 7 de abril, se eu não me engano, que eu sempre, desde o primeiro dia que eu falei: "Eu vou tentar ser esse cara que eu tento trazer o diferencial, não quero vir aqui trazer palpite no outro dia, já trazer os próximos jogos e não comentar como foi a grade. A grade foi boa, eu vou vir, eu vou comentar. A grade foi ruim, eu vou reforçar que foi ruim. Mas eu prefiro estar aqui com vocês de forma transparente, de verdade, todo dia e mostrando que assim é o mercado de mercado esportivo, mercado de renda variável. Vai ter dias que a gente vai trocar dinheiro com o mercado, vai ter dias que a gente, querendo ou não, vai ter que perder dinheiro para o mercado para lá no futuro, dia a dia ali, tentar recuperar, mas com aquilo que eu menciono. Quem quer viver disso aí é trabalhar com gestão de banco, entender que é dia após dia, tem que ter paciência e muito estudo, porque eu sei que é complicado. Tem dia que acontece zebra, tem dia que às vezes tem mercados aí que a gente fala: "Pô, é mercado para sair 2, 3 gols e não sai nenhum". Eu sei que é muito complicado. Eu vivencio isso junto com vocês aqui todo dia, mas quero agradecer mais uma vez aqui a confiança de cada um de vocês e mostrar para vocês que eu sei que a gente está num período complicado, mas que é dia após dia. Se Deus quiser, sexta-feira vai ser bem melhor. Vamos lá. Sexta-feira eu trouxe novamente uma grade aí com 7 jogos. Parece que quando o período tá ruim, eu tento não que eu não tenha essa dedicação. Todo dia eu tô aqui, eu tento entregar 110% com o meu olhar clínico aqui para tentar achar os melhores jogos aí ao redor do mundo, mas parece que quando a parada tá mais dando errado, eu quero tentar buscar ainda o melhor ainda possível, tentar filtrar o máximo possível para trazer os jogos ali que eu tenho, tentar, vou dizer assim, a segurança de tentar dar green. Então vamos lá. O primeiro jogo começa aí na Arábia Saudita, às 2 horas da tarde. Vamos dar uma olhada aí. Eu tenho um jogo do Al Ittihad enfrentando o Al Nassr. Momento aí das duas equipes. A equipe da casa, a primeira colocada, enfrentando a terceira. A equipe da casa aí, nos seus últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias. A equipe da Al Nassr, a equipe visitante, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho até oscilações aí. 2 vitórias para a equipe da casa, 2 para a equipe visitante e um empate no meio do caminho. Porém, o Bruno aqui me sinto confortável em operar em gols. Por quê? Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, bateu mais de gol e meio em 3. Últimos 5 jogos do Al Nassr bateu mais de gol e meio em 4. E os últimos 5 jogos do Al Ittihad bateu mais de gol e meio aí também em 4. Então eu prefiro deixar aí como bilhete para essa partida, mais de gol e meio, pagando por volta aí de 1,16 é o bilhetinho para esse jogo. Vamos para o nosso próximo jogo aí para a Itália, às 2h30 da tarde, tem o jogo da Inter enfrentando o Parma. Momento aí, a Inter é a terceira colocada da competição, enfrentando o Parma aí que é o 11º. A equipe da casa, nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos eu tenho 3 vitórias da Inter, 2 empates aqui pelo meio do caminho, com um sendo resolvido após a prorrogação. O que eu venho comprar aqui? Eu dei uma olhadinha em mercado de gols. No confronto entre essas duas equipes, até tem um histórico aqui de mercado de gols, batendo mais de gol e meio aí em pelo menos 5 dos últimos 5. Porém, o que me chamou a atenção aqui, os jogos mais recentes da Inter, onde eu tenho aqui, nos últimos 5 jogos, batendo mais de gol e meio em apenas 2. E isso me chamou a atenção, mesmo que no jogo do Parma aqui, eu vejo um jogo também que tenha mercado de gols, eu considero a Itália um mercado para menos gols. Eu prefiro comprar aqui a vitória da Inter, considerando que é uma melhor equipe, vive o melhor momento, tá jogando em casa, eu prefiro me envolver na vitória da Inter do que em mercado de gols. Pagando por volta aí de 1,20, eu deixo a Inter para vencer essa partida como bilhete para esse jogo. Vamos para o nosso próximo jogo aí, vamos lá para a Holanda, às 4 horas da tarde, Países Baixos. Eu tenho um jogo do PSV enfrentando o Twente. Momento aí, a equipe da casa é a primeira colocada enfrentando a quinta. A equipe da casa aí nos últimos 5 jogos vem de 5 vitórias. A equipe visitante nos últimos 5 vem aí de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 4 vitórias do PSV e uma do Twente aqui. O que eu venho buscar para esse jogo? Poderia comprar também uma vitória do PSV, considerando que é uma melhor equipe, vivendo o melhor momento e tendo um histórico aqui de vitórias? Poderia, mas eu me sinto, Bruno, confortável aqui em operar em mercado de gols, onde eu tenho aí Holanda, mercado para gols. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Últimos 5 jogos do Twente, mais de gol e meio em 4. E últimos 5 jogos do PSV, mais de gol e meio aí
em todos. Então eu prefiro deixar aqui, como eu mencionei, para sair mais de gol e meio na partida, pagando por volta de 1,14 como bilhete para esse jogo. Outra coisa, Bruno, por que você não compra talvez a vitória do PSV, considerando como a melhor equipe? Porque eu tenho Twente aqui, que não é uma equipe boba, também é da parte de cima da tabela. Mesmo com esse retrospecto aqui de vitórias do PSV, eu prefiro, como eu mencionei, ficar em mercado de gols. Vamos lá, vamos para o nosso próximo jogo, vamos para a Bundesliga aí na Alemanha, às 4h30 da tarde. Eu tenho um jogo aí do Stuttgart enfrentando o União Berlim. Momento aí, a equipe da casa. No momento é a 9ª colocada enfrentando a 11ª. Momento aí do Stuttgart. Nos últimos 5 jogos, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O União Berlim, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 2 vitórias do União Berlim e 3 vitórias mais recentes aqui do Stuttgart. O que eu venho comprar para esse jogo? Uma chance dupla a favor do Stuttgart. Considero como uma equipe melhor, jogando dentro de casa, não vejo perdendo essa partida, no máximo empatando. Pagando aí por volta de 1,21, eu deixo chance dupla no Stuttgart como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá. Copa da Bélgica agora feminina, às 4h30 da tarde, vamos dar uma olhada. Eu tenho a equipe aí do Genk feminino enfrentando o Femina Voluver feminino. Perdoe se a pronúncia estiver errada, tá? Vamos lá, nesse momento da Copa Feminina aqui, a gente está nas quartas de final. Vamos conhecer aí, momento das duas equipes. A equipe da casa, nos últimos 5 jogos, ela vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe visitante, nos últimos 5, ela vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 5 vitórias do Genk feminino aí. O que eu venho buscar aqui? A vitória do Genk feminino, pagando por volta de 1,14, deixo como bilhetinho para esse jogo. Vencer aí dentro dos 90 minutos, considerando esse histórico aí e tudo mais. Por que eu estou trazendo esse jogo aqui? Vamos lá, vamos conhecer. O Genk feminino aí é uma equipe da primeira divisão da Bélgica feminina, tá bom? A equipe aí mediana de tabela, ela geralmente disputa também a parte de disputa do título, né, quando ela se classifica aí na parte de cima para disputar o título. E vamos conhecer a outra equipe aqui. Essa equipe visitante, ela é da segunda divisão da Bélgica feminina, onde ela é uma equipe aí mediana de tabela para baixo, só para a gente conhecer, tá bom? Então, por isso, considerando esse histórico aqui, de pelo menos nos últimos 5 jogos eu ter total vitória do Gente aqui, considerando que é uma melhor equipe, e de divisão diferente, considerando a equipe visitante, por isso eu tô comprando essa vitória aqui do Gente feminino, tá bom? Então vamos para o nosso próximo jogo. Vamos agora para a Itália, às 4h45 da tarde. Eu tenho um jogo aí da Atalanta enfrentando o Milan. Momento aí, a Atalanta é a segunda colocada enfrentando o Milan, que é o 7º. Momento da equipe da casa aí, nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias. O Milan, nos últimos 5, vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, eu tenho aí, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias da Atalanta, 1 do Milan e 2 empates pelo meio do caminho. O que o Bruno veio comprar aqui? Apesar de eu não considerar a Itália mercado para gols, eu prefiro me envolver aqui em gols. Os últimos 5 jogos entre essas duas equipes, bateu mais de gol e meio em todos. Os últimos 5 jogos do Milan bateu mais de gol e meio aí em 4. E os últimos 5 jogos da Atalanta bateu mais de gol e meio aí em todos. Então vamos lá. Bilhetinho para essa partida aí, meu ver, para ficar tranquilo, pagando por volta de 1,22 eu deixo para sair mais de gol e meio na partida como bilhete para esse jogo. Poderia talvez me envolver em alguma situação de resultado para algum dos dois lados aqui, não me envolvo, porque eu considero a Atalanta no momento melhor, jogando em casa, porém, o peso da camisa do Milan, eu sei que não vive o melhor momento, é aquele gigante adormecido, mas em algum momento aqui, mesmo jogando fora de casa, pode ser um divisor de águas, vindo aqui talvez vencer a partida, então prefiro ficar de fora do mercado de resultado, prefiro atuar aqui em gols como eu mencionei. Então vamos lá, para a gente fechar o dia aí, vamos lá para a França, a Primeira Liga Feminina, às 5 horas da tarde. E aqui é só uma recomendação para ao vivo, tá bom? Eu tenho um jogo aí do Remis feminino enfrentando o Lyon feminino. Momento aí, equipe visitante, a primeira colocada aí, enfrentando a 9ª colocada da competição. Momento da equipe da casa, nos últimos 5 jogos, as meninas vêm aí de 3 derrotas e 2 vitórias. O Lyon feminino, nos últimos 5, vem de 5 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí um empate no meio do caminho, onde foi resolvido após as penalidades, e eu tenho 4 vitórias do Lyon aí no histórico mais recente. O que o Bruno deixa para esse jogo? A odd está esmagada, não tem muito o que operar aqui em pré-live, tá pagando por volta de 1,03. Eu vou deixar o Lyon feminino para vencer,
porém levar esse jogo para ao vivo. Recomendação minha que eu geralmente opero. Deixa o jogo marcado lá, começa às 5 horas da tarde. Tu viu que deu 6 horas? Vai que a equipe aqui do Remígio Feminino faz 1-0, você tem a oportunidade de pegar a virada do Lyon Feminino, que é uma equipe super favorita, dominante ali junto com o PSG feminino, dominante ali na França na primeira divisão feminina. Outra situação, terminou o jogo 5 horas, o jogo começa às 5, bateu 6 horas, não viu? Você viu que não aconteceu gols? Opera no segundo tempo também comprando a vitória do Lyon. Por isso aqui é sem mais, a vitória do Lyon feminino para vencer essa partida, porém no ao vivo, tá bom? Deixa anotado aí se acontecer algo atípico do que seja favorável ao Lyon, a gente tem uma oportunidade de operar. Então, minha rapaziada, tá separada a nossa grade aí pra nossa sexta-feira, tá bom? Se Deus quiser, vai ser uma sexta-feira de vitórias, muito melhor do que tem sido a nossa quarta e a nossa quinta aí. Bilhetinho do canal pra gente fechar. Tô deixando aí a Inter pra vencer a partida, tô deixando o mais de gol e meio no jogo do PSV contra o Twente e tô deixando uma chance dupla no Stuttgart. Essa tripla deu uma odd por base aí de 1,66, é o bilhete do canal para essa sexta-feira. Mais uma coisa aqui antes de eu fechar, dúvida do amigo do canal aí, do nosso membro do canal aí, perguntou: Bruno, você leva em consideração questões aí de escalações de um jogo para outro? Levo sim, só para mencionar aqui. O que eu geralmente procuro fazer? Tô passando a grade aqui de sexta-feira. Os jogos de sábado eu já dei mais ou menos uma olhada aqui, o que eu vou trazer para o sábado, porém, o que eu faço na sexta-feira quando eu vou gravar? No caso, amanhã, eu dou aquela pincelada geral onde eu falo, pô, talvez esse jogo aqui não tenha o valor que eu vi anteriormente, ou talvez algum jogador aqui se lesionou, ou aconteceu alguma situação atípica aí que não vai jogar uma partida, então hoje, geralmente eu tiro aquele jogo, ou então eu vejo novamente se tem realmente valor operar. Outra situação que geralmente eu procuro analisar, que eu sempre comento, tem vídeos meus aí falando sobre isso em ferramentas de trabalho. Eu dou uma olhada se ainda tem valor operar, porque às vezes as rodadas acontecem, antecedem os jogos que eu já estou dando uma olhada. Então aconteceu alguma situação que não vale mais para uma equipe ali buscar mais nada no campeonato. Então tudo isso eu trago para o enredo ali quando eu vou fazer a minha análise esportiva, quando eu vou fazer um bilhete, tanto para mim no meu particular, tanto para divulgar aqui no canal, tá bom? Espero que eu tenha sanado a dúvida aí, então qualquer coisa aí só deixar no comentário que a gente vai se falando. E outra coisa, tô sentindo falta de vocês aqui no comentário comigo. Seja no Grilo no Red, eu sei que a galera tá junto aí. Como eu mencionei, eu prefiro trazer verdades aqui do que tentar trazer algo aqui que é ilusório. Eu trabalho com verdade todo dia. Momento não tá legal, eu tô aqui colocando a cara aqui para conversar com vocês juntos, mostrar que é dia após dia. Então, eu tô com vocês aqui amanhã. Comento como foi o restante da quinta, comento como foi a grade da sexta e venho trazer os jogos para sábado. Mais uma vez, meu muito obrigado. Um abraço no coração de cada um de vocês. Fique com Deus e até a próxima.